participação dos evangélicos na política, na Assembleia Legislativa, na Câmara, a representação é bem pequena, né? Sim, acho que tem sido muito pequena a participação dos evangélicos, tanto na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores em João Pessoa, como também na Câmara Federal. Acho que precisamos aumentar a participação deste segmento, que é muito importante para a nossa sociedade. Aqui na Assembleia, salvo engano, tem eu, Daniela, eu não sei se tem um outro deputado que venha a ser evangélico, mas não tem nem como se formar uma bancada, porque para se formar uma bancada é no mínimo de 3, não é? Você parte para a Câmara Municipal, você tem ali o vereador, o presidente da Câmara, Duval Ferreira, e a vereadora Elisa Virgínia, perdão, a vereadora Elisa Virgínia. Então, é muito deficiente o número de pessoas que participam da vida pública e queremos que esse segmento ele venha estar ativamente participando das discussões estadual, municipal e nacional. Olha, você tem que diferenciar aí a questão de igreja. A igreja ela tem um papel de alertar, de ensinar e de levar as pessoas ao conhecimento do Evangelho, do Reino de Deus, né? E aqueles que têm a atividade política, esses que representam, como eu represento, esse segmento, essa fatia do segmento, eu tenho minha opinião e aí eu falo em nome de uma boa parte, não em nome de todos, que são favoráveis. E tem aqueles que são contrários também, o impeachment. Eu particularmente falo em nome dessa fatia, desse segmento, em que discutimos isso e que somos favoráveis ao impeachment em função de todo o desmando que aconteceu no governo federal. A polêmica do crucifixo, que mudou de lugar, como foi essa retirada e ele retornou, já está acima do painel na Assembleia? Não, na época que o presidente Ricardo Marcelo colocou o painel de votação e o crucifixo estava justamente no local onde estava o painel. Então, ele colocou atrás. Então, os deputados ficavam de costa para o crucifixo. E o deputado Carlos Dunga, católico fervoroso como ele achava que estava desrespeitando, né, a imagem do crucifixo. E aí solicitou que colocasse de volta à frente. Houve uma discussão também, o próprio Frei Anastácio achou que aquilo era algo que não deveria estar em discussão no plenário da Assembleia, a discussão deveria estar mais no debate dos problemas da Paraíba e não na discussão de crucifixo ou leitura da Bíblia ou a Bíblia, até porque o Estado é laico e não temos que estar com essas discussões em plenário. Em relação à leitura da Bíblia, a proposta foi do deputado Nivaldo Manuel? Já no deputado Nivaldo Manuel, que propôs essa lei em acordo à época na eleição da mesa diretora, que queria que colocasse no regimento interno que nas aberturas de todas as sessões fosse feita uma leitura da Bíblia e logo em seguida também ele entrou com outro para que fizesse uma explanação da leitura daquele texto que foi lido, que é lido em plenário. Tu é favorável à leitura da Bíblia no início das sessões da Assembleia Legislativa, Câmara, municipais? Olha, eu vou lhe responder da seguinte maneira. Eu sou contra a leitura da Bíblia. Eu sou contra o formato como é feita a leitura da Bíblia. A Bíblia, ela é algo sagrado, não é? E ela, para que venha ter efeito daquela palavra, as pessoas têm que ter atenção do que é feito da leitura daquela palavra. Então, você lê simplesmente a Bíblia na abertura de um trabalho, de uma sessão, isso não traz nenhum resultado, nenhum efeito. E você fazer a leitura, os deputados estão discutindo outras coisas, conversando outras coisas, isso passa totalmente despercebido. Eu acho que mais do que uma leitura da Bíblia, é o compromisso do que está escrito ali e do regimento da casa, respeitar e obedecer. Muito mais do que uma leitura, eu acho que o sentimento é esse. Chega a ser um desrespeito, pastor, a leitura da Bíblia, enquanto os deputados estão tratando de outros assuntos e não prestando atenção? Sim, eu acho que sim. Como é um de respeito, você cantando, está entoando o hino nacional e você está com outras conversas, com outras discussões,
todos que cantam ou ouvem o hino nacional, ouvem de forma, reverencia aquele ato. Assim a leitura da Bíblia. Você está ali abrindo algo, eu lendo algo, ouvindo aquilo que está escrito e que vai penetrar em si, é a própria voz de Deus. Eu tenho como a voz de Deus ali na palavra, na leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia também não contempla outras religiões, como a afro-africana, como o candomblé. Existe algum projeto aqui na casa, na Assembleia Legislativa, por exemplo, para contemplar as outras Não, linhas? a Bíblia é uma só. Se você for no candomblé, você vai ter uma Bíblia. Se você for na Igreja Católica, você tem uma Bíblia. Talvez uns livros ou outros que a Igreja Católica adotou, né? Diferente da Bíblia que os evangélicos usam, mas o que diferencia é somente isso. Alguns livros que foram acrescentados, mas a palavra em si é uma só. Se for no candomblé, eu nunca fui, mas eu acho que é a mesma Bíblia usada por um padre ou usada por um pastor. Não existe uma Bíblia para as religiões afro-brasileiras.